gente hoje trouxe a professora Cláudia para palestrar para nós. Vai ser a última palestra que o nosso DA vai fazer, já estamos em gestão. Então, agradecer a presença do professor. Obrigado. E acompanhar a palestra. Bom, pessoal, deixa eu só fazer uma gambiarrinha aqui. Deixa eu falar. Primeiro, quer dizer que é um prazer estar de volta. Tá? A UX é minha casa. Foi minha casa por 16 anos, perdão, como professor. Antes de ser professor, foi minha casa por 10 anos como aluno. Demorei para me formar. Vocês sabem que eu comecei com ciência de computação e transitei para a economia. Então, quero agradecer o DA pela oportunidade de voltar a falar, de ver rostos que eu sinto saudades, tá? Alguns que eu não conheço. Tá? Então, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, de novo, naquela que eu considero minha segunda casa. Dizer que eu sinto muita saudade de dar aula. Matei essa saudade dando algumas cadeiras em cursos de pós-graduação, mas não tem nada que preencha o buraco que é não poder estar em sala de aula. Infelizmente, a vida nos leva a tomar algumas decisões, nem sempre essas decisões são aquelas que a gente gostaria de tomar. Bom, isso aqui não é uma conclusão. Esse é o nome do programa de governo do presidente eleito. Algumas pessoas reagem com surpresa. Só uma pergunta, vocês estão ouvindo lá no fundo? Algumas pessoas reagem com surpresa às mudanças que nós enxergamos hoje. Eu, particularmente, não tenho absolutamente nenhuma surpresa. Em 2016, início de 2016, eu participei de um debate na UX TV sobre as eleições americanas, era março de 2016. Os institutos de pesquisa indicavam que a Hillary tinha 90% de chance de ganhar. Eu tinha 90% de chance de certeza que o presidente americano seria Donald Trump. As pessoas ainda não entendem que muito dos movimentos que nós estamos enxergando hoje, uma espécie de movimento de pêndulo, né? Ora está na esquerda, ora está na direita. Hoje o mundo inteiro se movimenta para a direita, nem é a direita liberal, seria uma direita até mais conservadora. Nós não estamos aqui para falar de política. Nós estamos aqui para falar de economia. E do que esperar do novo governo que assume. Né? Qualquer um que me conheça sabe que eu tenho uma posição política muito clara. Ela não é, em nenhum momento, dentro da universidade, até também tinha, mas, obviamente, fora dela, ela é muito mais forte. Né? E eu também tomei essa decisão baseado na convicção de que os rumos na economia serão muito melhores do que nós teríamos com qualquer outro representante. Certo? Eu tinha uma escala de preferências, onde o Bolsonaro estava na primeira, e num segundo, aquilo que eu imaginava ser a mais tranquila, seria uma candidatura de Alckmin, como a segunda opção. Haddad, uma tragédia. Ciro Gomes, a venezuelização completa. Sendo que Ciro, obviamente, era o cara mais perigoso, por ter toda uma verve de discurso forte. Ele é um cara extremamente bem preparado, é um cara inteligente, mas, infelizmente, com uma ideia econômica de funcionamento equivocada, na minha concepção. Então, elegemos aquele presidente que, no meu entender, efetivamente, melhor representa o momento, ou melhor pode enfrentar os desafios que vêm pela frente. E não são pequenos. Então, melhor, mais do que eu falar sobre o governo que vem, eu preciso ver o que ele promete. Não vou ficar aqui fazendo... Quantos de vocês leram os planos? Eu li os planos de todos os candidatos, incluindo do Boulos.
que tinha 228 páginas. Para vocês terem uma noção de como existem planos de governo malucos, o plano de governo do PSOL chegava a dizer como seriam divididas as cotas de televisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse era o nível de autoritarismo contido no plano de governo do PSOL. Era assim. E você tinha o plano do PT, que era não existia muita diferença entre o que, obviamente, a Dilma já tinha implementado, até mais radical nesse aspecto. Tu tinha o plano do Ciro, que era um bom plano, bem detalhado. Tu tinha o plano do Meirelles, que era mais ou menos. O plano da Moedo, plano do Novo. Mas tu vai ver que todos esses planos contemplavam, de certa forma, as mesmas coisas aqui dentro. E logo depois que o Bolsonaro ganhou, ele disse uma frase que eu acho que deveria ser slogan do governo. O slogan do governo, se eu fosse o marqueteiro do Bolsonaro, seria este: o Estado vai dar um passo atrás para que o cidadão dê um passo à frente. Este foi o discurso que ele leu na frente da casa dele um pouquinho antes da reza. Vocês se lembram da reza? Um pouquinho antes do Magno Malta pegar a mão dele, ele leu um troço. E ele disse essa frase: o Estado dará um passo atrás para que o cidadão possa dar um passo à frente. Porque parece que há uma convicção de que nós passamos em algum ponto do tamanho do Estado. Em algum ponto, vou usar uma expressão que o Zema, candidato ao governo de Minas Gerais, que ganhou, dizia, ele dizia o seguinte: o carrapato ficou maior que a vaca. O Estado ficou maior que a entidade que fornece a ele o alimento. Então precisava dar e aí eu vou usar também um termo que o Bolsonaro fala: nós vamos dar um cavalo de pau. E nós vamos fazer, não é 10 graus, 20 graus, é 180 graus, em termos econômicos. Mas isso vai ter desafios, e obviamente nós precisamos enfrentar o cenário que nós temos na frente. Eu preparei isso aqui, nem foi para cá, eu ia gravar um vídeo sobre... existe uma corrente política que eu não sou fã, porque nem sou tão liberal assim, que são os libertários, né? Os caras mais, os ultraliberais, seriam quase o liberal clássico, o liberal de Hope, Rothbard e Adam Smith. O Adam Smith, sim, um liberal até mais, já puxando para dentro da economia, mas nesses caras, eles entendem, existe um negócio dentro do direito chamado direito natural, que não é o direito dado aos homens pelos homens, mas é o direito que Deus dá aos homens. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. A Revolução Francesa, que foi a Revolução Iluminista, já trouxe a propriedade privada para um nível de quase Deus. A propriedade privada como ente intocável. Né? O Bolsonaro, então, de certa forma, resgata esta ideia de que nós temos o direito de proteger a nossa vida e de proteger a nossa liberdade. E que isto não é um juiz que diz, é Deus. E se é Deus que demanda, nenhum homem pode tirar. Esta é a visão dele sobre as liberdades individuais. E é isto que o plano dele começa. O tempo inteiro. Tanto é que ele diz o seguinte, todos os frutos gerados das escolhas têm nome, chama-se propriedade privada, e você tem direito a protegê-la sob qualquer aspecto. Não é a filosofia, é a filosofia americana, é a filosofia no Texas. Se um policial nos Estados Unidos invade a casa, no Texas, de alguém, sem mandato, e esse alguém mata o policial, ele nem é processado. É quando o direito à propriedade se sobrepõe ao direito à vida. No Brasil, o direito à vida se sobrepõe ao direito à propriedade. Portanto, se um bandido invade a tua casa, e ele está armado de faca, e você dá um tiro nele, ele morre, o teu crime é maior que o crime que ele cometeu, você responde, e você provavelmente será condenado. Provavelmente até não vai ser condenado, porque geralmente o tribunal do júri inocenta. Mas você vai ao julgamento. Processar.
Eu sei porque eu já participei de tribunal de júri. E de um tribunal, quando tinha 23 anos, de um cara que matou o cunhado porque o cunhado estava entorpecido. E ele alegou legítima defesa. Então, o tribunal de júri geralmente absolve, mas o cara vai até lá. Então, isso está lá. Também. E sabe por quê? Não existe a base do capitalismo. Toda a base do capitalismo, sem ela não há nenhum capitalismo, é a propriedade privada. Quando você relativiza a propriedade privada, você não tem o capitalismo propriamente dito. Você tem algo parecido com, né? A propriedade privada, então ele fala, tanto é que ele quer tirar qualquer relativização da propriedade privada na Constituição, inclusive é utilizada para invadir propriedades pelo MST, que seriam, por exemplo, o uso social da propriedade. Ele quer tirar a palavra social, eu acho, provavelmente não vai acontecer. Mas só quero para que vocês entendam o que passa na mente do cara que foi eleito pelos brasileiros para gerir, para tocar a nação. Então é uma visão completamente diferente do que nós tivemos. Eu nunca vi. No Brasil, nada parecido. Certo?